para esse momento precioso para todos nós, né, que é a leitura e a meditação da Palavra de Deus, quero convidá-los para abrirmos na carta de Paulo aos Efésios, lá no capítulo 1. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Vamos ler apenas os 2 primeiros versículos. Versículo 1 e o versículo 2. Quero compartilhar com vocês um pouco assim, como uma introdução dessa carta tão preciosa e o incentivo a que você faça uma leitura pessoal desse texto, pelo assunto muito importante que ela trata, do plano de Deus para a nossa vida, da segurança que nós temos pela fé que Deus nos dá, né, na graça de Cristo sobre nós. E é uma carta preciosa que vale a pena lermos e relermos várias vezes, compreendendo a mensagem central de Deus aos nossos corações por meio do apóstolo Paulo. Então, vou compartilhar um pouco uma introdução a essa preciosa carta, né? Então, a leitura dos 2 primeiros versículos, Efésios 1, 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar novamente? Senhor bom Deus, agradecemos esse tempo precioso de louvor, de oração, de leitura de Tua Palavra. O Senhor graciosamente tem suprido o coração do Seu povo com fé, com esperança e amor. Nós reconhecemos as nossas fraquezas, as nossas limitações, e reconhecemos que só no Senhor encontramos a fonte de toda a verdade, de toda a fé, esperança, amor, graça, paz. E por meio de Jesus, o nosso único mediador, nós pedimos ao Senhor que o Teu Espírito Santo nos ensine Sua Palavra. Sabemos que esse ensino não se dá de uma vez só, em uma só ocasião, mas é uma jornada, é uma caminhada. Pedimos que o Senhor, em Sua graça, nos dê a alegria de, nessa caminhada, conhecermos um pouco mais de Tua Palavra e termos uma fundamentação melhor da revelação, Senhor, de Teu plano, para que vivamos dias agradecidos, alegres, consoladores na Tua presença. Dá-nos esta bênção, Senhor, que é o ensino do Teu Espírito Santo em Sua Palavra aos nossos corações. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Bom, esta é uma carta, um texto muito precioso e muito querido para pessoas muito estudiosas da Palavra de Deus. Por exemplo, se você realmente quiser aprofundar o seu conhecimento nessa carta, eu sugiro para você a leitura dos comentários do pastor Dr. Martin Lloyd-Jones, um pastor reformado, presbiteriano, que pregou essa carta praticamente durante todo um ano. Mas você tem que se preparar que você vai ler 8 volumes, cerca de 2.706 páginas. Ele escreveu, né, todo esse texto que ele realmente pregou na igreja, e a igreja pôde acompanhar quase que versículo por versículo. Essa carta também, ela mereceu um comentário especial de Calvino, e ele dedicou a um homem chamado Christopher, que na época dele, 1548, era um duque de Wittenberg, e ele dedicou a este nobre o comentário dessa carta, para que esse homem erudito
tivesse a oportunidade de conhecer os tesouros que Deus tinha colocado para Paulo repartir com o povo cristão do mundo inteiro e de todas as épocas. Calvino, muito cuidadoso nos seus estudos, comparando Escritura com Escritura, deu esse presente a esse homem, esse comentário, né? Uma outra pessoa muito querida para nós, principalmente nós presbiterianos, né, foi John Mackay, um homem que Deus usou no trabalho missionário aqui na América Latina, e quando ele se retorna para os Estados Unidos, ele se torna diretor da Universidade de Princeton. Na época, Einstein era professor nessa universidade. Aqui de Santa Catarina, nós tivemos 2 catarinenses que estudaram nessa universidade. O Dr. Valdir Carvalho Luz, querido pastor presbiteriano, uma grande autoridade em hebraico e grego, deu aulas na Unicamp, já falecido, foi meu professor, pessoa muito querida. E também um filósofo aqui de Tubarão, Humberto Rodem, também estudou lá e depois veio dar aula em Washington, né? Mas John Mackay escreveu sobre essa carta em 1903. Ele escreveu o seguinte: a este livro eu devo a minha vida. Eu devo a minha vida à leitura de Efésios. Ele disse: a partir da leitura e da compreensão da mensagem desse livro, eu vi um mundo diferente. Tudo era novo. Tudo tinha uma nova compreensão, novas experiências, novas atitudes perante as pessoas. Amei a Deus. Jesus Cristo veio a ser o centro de tudo. Eu tinha sido vivificado. Eu realmente me sentia vivo. A carta aos Efésios, para este homem que escreveu muito e trabalhou muito e se empenhou em se pronunciar diante de muitas autoridades e eruditos dos Estados Unidos, John Mackay. Se você quiser ler sobre a vida dele, vale a pena ler o livro John Mackay, um escocês de alma latina. De tanto que ele se identificou com a América Latina e fez um belo trabalho missionário aqui. Pessoa muito querida. Mas esta frase dele, eu me senti vivo, eu realmente comecei a ver as coisas de uma maneira diferente. Como seria bom se isso acontecesse conosco? Ao ler não só toda a Bíblia, mas em especial essa carta que queremos agora pensar um pouco. Uma vez eu li sobre uma mulher chamada Hattie Green. E essa mulher, ela entrou para a história como a mulher mais sovina, mais mão de vaca da história. Ela tomava mingau frio para não gastar o gás. O filho dela precisou amputar um braço porque ela levou um tempão até encontrar atendimento médico gratuito. E aí quando conseguiu, já era tarde. Mas essa mulher, quando morreu, a riqueza dela era imensa. Ela tinha milhões de dólares, mas preferiu viver como uma pessoa, praticamente um indigente. Viveu assim, tendo recursos, tendo posses, né? Dizem que quando ela morreu, ela tinha cerca de 100 milhões de dólares. Mas seu filho não se beneficiou disso, e as pessoas que estavam ao seu redor também viam nela uma mulher sovina, uma mulher que não precisava ter esse estilo de vida, né? Mas quantos cristãos não vivem, às vezes, nesse extremo? Desconhecendo as riquezas daquilo que Deus se propõe a fazer na vida do cristão por meio de Cristo, né? Mas ficam mendigando e nutrindo certos, vamos dizer assim, pregadores narcisistas que fazem uma grande propaganda da sua personalidade, né? E essas pessoas ficam mendigando uma palavra, um consolo, uma orientação com relação à saúde, com relação ao trabalho, com relação à sua vida familiar, né? Porque desconhecem o que Cristo é suficiente para eles, né? Então também vivem mendigando, vivem porque não sabem o quanto do amor e da graça de Deus nos é revelado na sua palavra, né? Mas nesta carta que Paulo escreveu na prisão, ele vai tratar de um assunto que não está restrito a uma igreja local, mas diz respeito a todos os cristãos.
Isso é muito importante para que nós entendamos o significado desta mensagem que Paulo trata aqui, né? No primeiro momento, Paulo começa dizendo, Paulo, seu nome, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Quem é esse Paulo? Primeira vez que as Escrituras falam dele, é um rabino zeloso, estudioso, que persegue a igreja, que testemunhou a morte de Estevão, que olha para o começo da igreja cristã como uma grande seita, uma blasfêmia, que deve ser punida com morte. E vai o rabino Paulo, o homem dedicado, atrás dos cristãos, prendendo, maltratando, torturando. Este homem que se chamava Saulo, ele era da tribo de Benjamim, dessa tribo veio o primeiro rei de Israel, Saul. Então sua família deve ter homenageado a memória do rei Saul, dando o nome a ele de Saulo. Esse homem estudioso, que tinha o desejo de servir a Deus num dos grupos mais, vamos dizer, rígidos do judaísmo, os fariseus, tem a sua vida mudada quando Jesus o encontra em uma viagem e revela-se a ele, dizendo que ele é o Senhor. Paulo, sem enxergar, ouvindo aquela voz, pergunta: quem é que fala comigo? E a voz diz: eu sou Jesus, a quem você persegue. E o orienta para que vá à cidade, aguarde alguém chegar ali que vai orar por ele, e que ele, Paulo, foi escolhido para ser um instrumento na propagação do evangelho que ele tentava a todo custo impedir. Não foi Paulo que buscou isso, não estava na agenda de Paulo isso. Quando ele estudou nas escolas dos maiores rabinos, ele não tinha ideia de que abandonaria o judaísmo, uma carreira promissora, e agora estaria servindo a um grupo que ele tentou perseguir. Então, esses relatos nós encontramos lá no livro de Atos. E agora ele se apresenta como Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Paulo nos ensina que a nossa vocação, ela nasce de Deus. A própria criação de Paulo, a oportunidade de ser também cidadão romano e conhecer a cultura grega, conhecer os textos latinos, ter uma formação além do judaísmo, foi plano de Deus. Desde o início dos nossos dias aqui na Terra, Deus vai conduzindo a nossa história. Há um propósito em tudo. Havia um propósito em que Paulo também tivesse cidadania romana, que Paulo também tivesse acesso a essa cultura, para que a missão que Deus iria usá-lo o fizesse ver além do restrito mundo do judaísmo. Pedro não poderia ser um instrumento de Deus com essa amplitude toda. Pedro foi forjado por Deus para ser o servo dele ali na rudeza dos judeus em Jerusalém, mas não fora daquelas dimensões naquele primeiro momento. Mas nós vemos como Deus trabalhando com Paulo, quando chega o momento desse homem ser usado por Deus, vai ser só lá na igreja de Antioquia, que aí Barnabé, vendo o trabalho da graça de Deus naquela igreja, instruído naturalmente pelo Senhor, Barnabé vai chamar Paulo para trabalhar ali. Por quê? Porque Antioquia é uma igreja que tem um grande número de gentios, e Paulo tem essa abertura. Paulo foi um homem que estudou aos pés de Gamaliel, Barnabé sabia disso, era um homem preparado. Aliás, em Antioquia, Paulo é chamado de mestre, pelo seu preparo, pelos seus estudos. Mas também Barnabé sabia que ele teve uma conversão genuína, que ele foi separado pelo Senhor Jesus para esse trabalho como apóstolo. Então ele é colocado ali em Antioquia. E ali em Antioquia que o Espírito Santo vai dizer para a igreja: agora Paulo está preparado para sair daqui e fazer o trabalho de evangelização. Mas olha quanto tempo, desde aquela experiência no caminho de Damasco até estar preparado ali na igreja de Antioquia.
Às vezes nós também queremos fazer um serviço para o Senhor, queremos de imediato que todos nos apoiem, que todos concordem conosco, que os recursos estejam todos prontos, e as coisas não acontecem assim. E a gente às vezes se frustra, se revolta, se chateia. Mas Deus tem o seu tempo, tem os seus instrumentos, tem as suas formas para trabalhar e preparar os seus servos. E olhar para Paulo, e olhar para o que ele vai nos contar nessa carta, o entendimento que ele tem sobre o plano de Deus, onde ele vai nos dizer que a nossa salvação já é desde a eternidade, somos salvos desde a eternidade. É por isso que nós não perdemos a salvação. Paulo vai contar aqui em Efésios que antes da fundação do mundo, como lemos aqui, no princípio criou Deus os céus e a terra. Paulo vai contar aqui, antes de criar todas as coisas, Deus nos escolheu e nos separou em Jesus Cristo. E a Trindade toda aparece no primeiro capítulo de Efésios, onde o Pai planeja, o Espírito executa, o Filho executa a redenção e o Espírito aplica em nós essa ação graciosa de Deus em nossa salvação. Mas como é que Paulo tem essa compreensão? Como é que esse mistério se revela a ele? Se revela nesses passos em que Deus vai transformando o seu coração, em que Deus vai ampliando a sua compreensão das Escrituras. E aí, já idoso, na prisão, já um homem experiente, ele tem credibilidade para escrever e dizer isso. Porque também para falarmos de certos assuntos do reino de Deus, nós temos que ter uma credibilidade. Não basta repetir verdades, reproduzir conceitos. Como é que aquilo na nossa vida tem sentido? Quando foi que aquilo se tornou claro para nós e passou a fazer parte do nosso dia a dia? Paulo, idoso, preso, uma folha de trabalho, uma experiência de ensino, tinha maturidade e condições para ser o portador dessa mensagem extraordinária de um plano de Deus que antecede o tempo e que estava se cumprindo na vida de pessoas simples e comuns, de diversas etnias e diversas nações. O rabino Paulo agora era um missionário, o pregador dos gentios. Agora, este Paulo, que antes tinha sido um zeloso seguidor do judaísmo, é agora um missionário. A palavra apóstolo em grego, ela significa isso, enviado, missionário. Então Paulo está dizendo, eu agora sou um missionário de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Não por minha vontade, não pela vontade de uma instituição, mas Deus me deu esse serviço, Deus me deu essa vocação. Agora, na parte seguinte, nós temos o destinatário dessa carta, que para muitos era uma das inúmeras igrejas que recebeu esta carta, que não trata de um assunto particular, mas de um assunto de interesse geral, e portanto, provavelmente uma circular, e que esta cópia foi a que ficou preservada, endereçada a Éfeso, mas em toda a carta a gente não tem algo específico dessa cidade. Mas assim eram conhecidos os cristãos, principalmente pelos seus pastores, né? Santos e fiéis em Cristo. Em Antioquia, eles foram os primeiros a serem chamados como cristãos. Mas os textos mais antigos, os textos cristãos mais antigos, são exatamente esses que nós temos aqui no Novo Testamento. E não é dirigido a uma denominação específica. A Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Ortodoxa Grega, a Igreja assim. Eles eram conhecidos apenas como cristãos, como pessoas que tinham confiança, fé em Cristo e eram santificados por Jesus. Então, dizer que aquela igreja foi a primeira igreja, ao olharmos para o Novo Testamento, que são os textos mais antigos do cristianismo, nós vemos que eles eram apenas mencionados como seguidores de Jesus. E seguidores de Jesus que viviam em Éfeso, que viviam em Tessalônica, que viviam em Filipos, que viviam em Roma, que viviam
em Colossos e em diversos lugares. Os cristãos eram identificados em um determinado local, em uma determinada época, seguirem Jesus, simplesmente por isso. O conceito de santidade do nosso povo, como nós viemos de uma educação, de uma formação cultural católica romana, a concepção que temos mais popular sobre santidade, sobre santos, são aquelas pessoas que têm uma vida exemplar, morrem, depois são atribuídos a eles milagres e aí eles são reconhecidos por uma instituição como pessoas santas. Mas não é isso que aprendemos no Evangelho. Nós vamos aprender pelos vários ensinos que Paulo tem em outras de suas cartas tratando desse assunto, mas aqui resumidamente ele coloca, são os que têm a fé em Cristo. Fiéis em Cristo não é porque pela sua fidelidade, a sua virtude de fidelidade, de zelo fiel, então eles são santificados. A ideia que Paulo trata é que pela graça somos salvos, isso mediante a fé. E fidelidade é justamente o exercício da fé em Cristo. Então essas pessoas são santificadas porque sobre elas Deus coloca a justiça de Cristo. E então, essa confiança que elas têm em Cristo, que Paulo vai desenvolver ao longo dessa carta, né? Que antes da fundação do mundo, sem ninguém poder fazer opção alguma, Deus determinou que certas pessoas seriam graciosamente abençoadas com essa fé em Cristo. Como o próprio Paulo, que jamais teria escolhido seguir a Jesus. Mas Deus, contra a vontade dele mesmo, revela o seu Filho. E a partir daí, Paulo se transforma num homem apaixonado por Cristo. E não tem dificuldade nenhuma de deixar para trás toda uma cultura, toda uma tradição, toda uma carreira promissora, para os quais ele não precisava fazer nenhum concurso para passar e ter renda garantida para o resto da vida. Ele já nasceu nesse ambiente. Um ambiente duplamente abençoado, podemos dizer assim, né? Então, a mensagem do Evangelho é justamente essa, que as pessoas tenham seus pecados perdoados, tenham a sua vida santificada por meio daquilo que Jesus Cristo realizou. E realizou como plano do Pai antes da fundação do mundo. Mas como é que essa vida ela pode ser vivida em sua plenitude? Porque é isso que fala Paulo aqui também. A vida do cristão é uma vida plena em Cristo, antes, agora e depois. É isso que ele trata aqui, falando sobre aspectos de nós estarmos reinando com Cristo nas regiões celestes, mas também vai falar do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, na vida doméstica, no trabalho. Ele vai passar orientações que mostram como essa vida se evidencia na vida do marido e da mulher, se evidencia na vida do filho para com seus pais e na vida do trabalho também, do chefe e do empregado, do senhor, do escravo. Existem sim confrontos. Paulo fala dessa realidade maravilhosa que Deus nos escolheu, que Deus nos abençoou com todas as ricas bênçãos em Cristo, mas ele diz, olha, mas existem forças que se opõem a cada passo nosso nessa história da graça. E para isso nós precisamos estar preparados, revestidos com a armadura que Deus mesmo nos fornece, para dia a dia ter um combate vitorioso. E Paulo coloca os nossos pés no chão, dizendo, olha, isso aí acontece no nosso dia a dia, em casa, no trabalho, no estudo, assim por diante. Então essas pessoas que viviam em Éfeso eram pessoas comuns. Eles não eram judeus, então a formação deles era a cultura grega, a filosofia grega. De Éfeso e da cidade próxima ali, Mileto, saíram grandes filósofos. Parmênides, por exemplo, que dizia que nada muda, tudo é o que é e vai ser sempre assim. Heráclito, que já dizia, não, o mundo é uma constante mudança, tudo muda. Você não pode tomar banho 2 vezes no mesmo rio. Você já não vai ser a mesma pessoa e a água do rio também vai ter mudado. Depois vem Platão e junta os dois, né? Aquilo que é eterno, permanente, e aquilo que é transitório, passageiro. Então Platão diz, olha, existe um mundo ideal, um mundo perfeito, imutável, das ideias, que só pode ser alcançado por um pensamento bem refinado, a filosofia.
E existe o mundo das sombras, né? O famoso mito da caverna, né? Que são as projeções, esse mundo que nós temos imperfeito, as coisas sempre mudando, sempre se deteriorando, sempre morrendo. Para Platão, então, a alma é a parte mais preciosa e o corpo é o mal. O corpo é uma prisão, o corpo é um entrave. Depois, infelizmente, ao longo do tempo, o cristianismo faz uma mistura disso, né? No neoplatonismo, na escolástica, né? Mas também ficou isso, né? Um descuido para com o corpo e, de repente, um olhar para o espiritual, aquela questão mística. Então, separar o espiritual do terreno, separar a vida devocional a Deus e o trabalho, os negócios. Ficou essa distinção. A reforma traz uma reflexão diferente. A reforma traz a ideia de que não há lugar, nem momento algum, que nós vivemos à parte de Cristo. Cristo se encarnou. Isso era uma loucura para os gregos. Como é que o divino escolhe se tornar um humano? Aquilo que é imperfeito, que é transitório, que se estraga, que apodrece. Mas Jesus santificou o corpo. E Jesus mostra para nós que o cotidiano é para ser vivido como um culto constante a Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, façam tudo para a glória de Deus. A vida então passa a ser um culto a Deus. Não só um momento em que a gente se reúne para ler a palavra, para cantar, para louvar o Senhor. Então, nesse sentido, Paulo está mostrando, trabalha nessa carta, que a nossa vida como um todo está santificada e dirigida a Deus. Por isso que, depois de falar das realidades celestes, daquilo que Deus fez, dos seus eternos decretos, ele fala da casa, ele fala do trabalho, ele fala do dia a dia. Podemos imaginar então que a vida de um cristão ela é nutrida pelo Espírito Santo, como por exemplo as nossas casas recebem água encanada de uma reserva maior. Nós não precisamos sair à procura de água, basta abrir a torneira ou ligarmos o chuveiro e nós temos água. Nós somos abastecidos por essa grande empresa que tem aí uma reserva imensa de água, aí, um sistema que leva água para todas as residências. Seria estranho uma pessoa ter o seu encanamento e não fazer uso disso. E passar sede ou ficar sujo. Paulo vai nos mostrar a fonte da nossa fé e da nossa esperança é Deus. Nós, como recipientes, perdemos um pouco da fé, perdemos um pouco de esperança, desanimamos, enfraquecemos, mas aí vamos à fonte e recebemos novamente. A linguagem da Escritura é que Deus derrama em nós da sua graça e da sua bondade. Muito da nossa frustração é justamente pensar que nós somos a fonte, que nós podemos enfrentar tudo, que nós podemos decidir tudo. E esquecemos que não. Que mesmo num serviço dedicado ao Senhor, nós vamos nos desgastando, nós vamos repartindo, nós vamos cedendo, nós vamos doando. E aí é preciso repor aquilo que é gasto. É nesse sentido que Paulo está dizendo que santos são esses que têm essa fé em Jesus Cristo. Mas como é que é essa fé? Será que é a mesma fé de Tomé? Tomé não viu o Senhor ressuscitado da primeira vez. E quando os discípulos compartilharam com ele, ele não creu, ele não teve fé. Ele disse, não, eu não acredito, a menos que eu toque. Então, quando o Senhor se revelou novamente a ele, o Senhor já disse para ele, Tomé, vem aqui, coloque o seu dedo aqui, veja aqui as minhas mãos. E ele disse, não seja incrédulo, Tomé, seja crente. Só porque você está me vendo, você crê? Bem-aventurados são aqueles que não veem e creem. É exatamente isso que Deus nos mostrou por meio de Paulo. O Evangelho, a mensagem de Deus, é uma operação graciosa de Deus pela fé. Mesmo aqueles que viam Jesus em carne e osso, quando Deus não operava a fé em seus corações, eles não acreditavam que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias. Não tinha nenhum entendimento do que era Jesus, de quem era o Senhor Jesus, né?
Nesse sentido, que Paulo compartilha nessa carta as riquezas que Deus tem nos dado por meio de Jesus, por meio do Espírito Santo, de forma graciosa, de forma a descansarmos nele, unicamente pela confiança no que ele planejou e no que ele vai executar. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Isso nos dá paz. Nos dá paz, não nos dá aquele estresse, aquela loucura de achar que nós é que vamos operar isso. Nós é que vamos gerar isso. Como eu aprendi enquanto católico, na doutrina católica, de que eu deveria fazer por merecer a graça de Cristo. A igreja reconhecia a graça de Cristo, mas ela dizia, mas você tem que fazer penitência para fazer por merecer aquilo que é de graça. Então, ao longo do tempo, infelizmente, as doutrinas humanas vão criando vários acréscimos, além daquilo que Deus nos revela no seu Evangelho. E isso vai gerando doenças, vai gerando uma série de problemas no nosso coração e na vida das pessoas também. Eu tenho um amigo, e ele escreveu esse livro, esse folheto, né? Israel e a Igreja. Então, esse é um outro problema que a gente tem enfrentado também nos nossos dias, né? Vários grupos querendo, de novo, o judaísmo dentro da igreja, né? Então, ele escreveu, sendo fiel e obediente, a nação israelita tem promessas de grandeza e poder terreno. O entendimento dele é que Deus tem dois povos, Israel e a igreja. Deus trata de um jeito com um e trata de outro jeito com o outro. Então ele diz que no caso de Israel, Deus tem uma promessa de poder terreno. A minha pergunta para ele foi, mas Cristo não é o rei de Israel? E Jesus mesmo não disse que o reino dele não é desse mundo? Ele diz mais à frente, continuando os estudos na Bíblia, você vai ver a existência de um outro povo distinto de Israel, que é a igreja, o corpo de Cristo. Mais à frente ele diz, aí terminam as semelhanças e começam as diferenças que podem ser vistas. Ao invés de ser constituída pelos descendentes de Abraão, a igreja de Cristo é um povo onde desaparece a distinção entre o judeu e o gentio. Mas no que se baseou a promessa de Deus a Abraão? Quando Deus fez o pacto com Abraão? A promessa a Abraão era terrena ou era espiritual? Paulo foi odiado pelos judeus porque Paulo dizia claramente, olha, os filhos de Abraão são filhos espirituais, são filhos na fé. Como Abraão creu na promessa de Deus. E a sua esposa era estéril. E ele já era velhinho. Fisicamente os dois não tinham mais condições. Mas Deus graciosamente cumpriu a promessa a partir disso. Nesse sentido, a gente cria um problema. Mais à frente, este meu amigo escreve, em vez de ser formada por um pacto, a igreja é constituída de nascimento e renascimento. Olha que interessante, né? Em vez de a igreja ser formada por um pacto, ela é constituída de um nascimento. Mas então o que Jesus quis dizer na ceia, quando ele disse, este é o cálice da nova aliança no meu sangue? O que ele quis dizer com aquilo? Nova aliança. Mais à frente ele diz, a igreja, Israel teve início com a chamada de Abraão. A igreja teve início na casa de Cornélio. Ele diz, até Cornélio não encontramos nenhum gentio, ele põe entre parênteses, pagão, convertido nas escrituras. É mesmo? Quem foi Melquisedeque, a quem Abraão pagou o dízimo? Ele não era da família de Abraão, era sacerdote. E Paulo diz nas suas cartas claramente que se paga o dízimo aquele que tem autoridade para exercer o sacerdócio. Então Melquisedeque era maior que Abraão. E Paulo vai dizer que Jesus veio não da ordem de Araão para ser o sumo sacerdote, né? Mas da ordem de Melquisedeque, que não tem começo e nem fim. E o que dizer de Naamã, que foi curado pelo Senhor e prometeu ser fiel ao Senhor? O que dizer de Ruth? O que dizer de Raabe, que estão na genealogia de Cristo? Não são pagãos? Não eram gentios? O que dizer de
Nabucodonosor e aquela bela oração que Daniel escreveu no seu livro. Há muitos outros casos de pessoas que não eram judeus e que, alcançados pela graça de Deus, vieram inclusive fazer parte da genealogia, da lista de parentes de Jesus. Então é uma pena esse tipo de erro, de separar a obra graciosa de Cristo. Aqueles que vieram antes dos apóstolos, dos cristãos, viveram pela fé também, naquele que viria e morreria por eles. Paulo vai dizer claramente, eles beberam da água e a rocha era Cristo. Paulo vai trabalhar que quando Abraão vai sacrificar Isaque, e então Deus separa o cordeiro, aquele cordeiro ficou entre Abraão e Isaque, o mediador. Quando Jesus ressuscita e aqueles discípulos estão indo para Emaús tristes e abatidos, dizem eles que Jesus explicou toda a Escritura, mostrando em cada passagem onde falava dele. Então é difícil a gente ficar separando Israel de igreja e ficar apoiando uma nação de loucos, matando pessoas lá na Palestina, por uma posse de uma terra, quando Jesus disse claramente, olha, o meu reino não é desse mundo. E a gente quer transformar o reino de Cristo numa organização política, numa instituição de poder econômico, e a gente cria guerras, a gente financia guerras, e a gente financia líderes megalomaníacos, construindo horrores, edifícios horrorosos, que para se manterem precisam de muito dinheiro. Enquanto que a estrutura da igreja é simples. Mas esse tipo de coisa sempre aconteceu. Né? Mais à frente, esse meu amigo escreveu aqui. Aprendemos também, em Efésios 3, de 3 a 10, que a igreja, o corpo de Cristo, é mistério oculto em Deus. Portanto, não é mencionado uma vez sequer nas profecias do Antigo Testamento. Tenho um carinho muito grande por esse irmão, mas que pena compreender dessa forma. Achar que a igreja não é mencionada uma vez sequer nas Escrituras do Antigo Testamento. Quando nós lemos as cartas de Paulo, o que ele mais faz é citar o Antigo Testamento e nos mostrar como Deus vinha preparando o seu povo. Na verdade, nós aprendemos com Paulo que não é Israel e a igreja, não são os judeus e os gentios, são os filhos de Deus, as filhas de Deus, o reino de Deus. Israel tem a sua vocação para, naquela época, viver a lei que Deus havia dado graciosamente a eles, para que, como luz, as demais nações vissem a diferença e fossem ali buscar a direção de Deus. Como fez a rainha de Sabá em busca da sabedoria de Salomão. Como fez Naamã. Naamã, quando vai leproso, se ofende quando o profeta diz que você tem que se lavar 7 vezes lá no Jordão. E ele diz, as águas lá do meu país não são mais puras? Ele não entendia, não se trata de água. Não é a água que você põe num copo e em cima da televisão e reza e ora. Não é isso. Não é a água do Jordão ou a água dos rios de Damasco. É o Senhor. É o Senhor que cura com a água ou sem a água, em Israel ou fora de Israel. Então as Escrituras, quando falam do povo de Deus no Antigo Testamento, está falando sim, também, dos mesmos que, agraciados por Deus, encontram no Senhor Jesus, o mediador, o Salvador. Então, infelizmente, a gente vai encontrar vários grupos fazendo distinção e separando, e Paulo mostra-nos nessa carta que Deus, antes que houvesse tempo, de todas as nações, Ele tinha separado o seu povo. E ao longo do tempo esse mistério vai sendo revelado. Vai sendo revelado. Então nós não temos dificuldade de aceitar o nosso corpo, aceitar o local onde vivemos, o nosso tempo, a cultura onde nós vivemos, nós não temos dificuldade com isso. Nós descobrimos que, submissos à vontade de Deus, é isso que Paulo vai tratar, o marido, a mulher, os filhos, no trabalho, o patrão, o empregado, vivendo em submissão a Cristo, porque Cristo está sobre todos, encabeçando todos. Nós podemos viver uma vida plena em Cristo.
reconhecendo o nosso lugar, o nosso papel e o que Deus nos chamou para fazer. É isso que Paulo, nessa primeira parte, ao se apresentar como apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, em humildade, ele vai relatar isso. E a quem ele tem uma mensagem a repartir. Como ele, um santificado em Jesus Cristo, aqueles que têm a fé em Cristo Jesus. E então ele vai dizer: a vocês, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Nesse sentido, Paulo quer mostrar para a igreja daquele tempo, e desse tempo também, que Deus é a nossa fonte. O homem caído, o homem que desfruta de uma natureza corrompida, em Cristo alcança pleno perdão, plena paz. De maneira que é como o peixe que vive na água, que vive no mar. O cristão está cercado pela graça de Deus. Ele não precisa ir no monte orar, porque lá ele vai ficar mais perto. Assim nós temos que fazer pacotes para todos nós viajarmos para o Everest, que é a parte mais alta do mundo, chamado teto do mundo. Ali as nossas orações seriam muito mais respondidas. Mas nós aprendemos que não é assim. Poderia um peixe, por exemplo, no meio do Oceano Atlântico, de repente ele ficasse preocupado e dizer: meu Deus, agora eu estou com medo, estou preocupado. Vai que falta água aqui. Vai que a água seque e eu aqui, pequenininho, venha morrer. Seria ridículo, né? Não sei quantos aqui já passaram por cima do oceano. Eu e a Esther, uma vez viajando para a Holanda, 12 horas de viagem, a maior parte da viagem no oceano. Água, 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 água. Até eu falei para ela: se a gente cair aqui, para nadar até chegar ou na África ou em outro lugar, vai demorar. Muita água. Da mesma maneira, nós aprendemos pelo Evangelho que quando a graça do Senhor alcança o nosso coração, quando Deus coloca sobre nós a justiça de Cristo, nós podemos dizer como Abraham Kuyper, né, aquele querido ministro presbiteriano holandês, né, não há um cantinho desse vasto universo que Cristo não possa dizer: é meu. Então, estamos nós como um peixinho no oceano, vivendo na plena graça do Senhor. Nesse sentido, Paulo pode dizer para eles, e finaliza a carta também tratando desse assunto, né? Graça e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos unidos a Cristo. Celebramos na ceia do Senhor a nossa união a Cristo. Nos nutrimos de Cristo. Como facilmente nós nos esquecemos dessas coisas, o Senhor Jesus escolheu elementos visíveis para nos lembrar constantemente de que estamos unidos, e como Paulo não se cansava de dizer, nada pode nos separar do amor de Cristo. Nem tribulação, nem nudez, nem enfermidade, nem poder do agora, nem poder do futuro, nada, nem o passado, nem o presente, nem o futuro. Nós somos salvos desde a eternidade, por obra graciosa do Senhor, sua misericórdia, o seu grande amor. Nesse sentido, Paulo está mostrando aquelas pessoas de Éfeso que tinham o seu cotidiano, o seu trabalho, o seu dia a dia, que eles também eram vocacionados. A palavra vocação vem do latim vocatio, que significa chamado. Eles também foram chamados. A palavra igreja vem de eclesia, que também tem essa raiz de chamados. Kalel, chamados. Essa ideia de que Deus toma a iniciativa, de que Deus nos acolhe, de que Deus graciosamente vai trabalhando em nosso coração, e Paulo diz para essa igreja: olha, eu sei que vocês têm luta, eu sei que vocês têm dificuldades, mas não se esqueçam dessa realidade maior que cerca as suas vidas, e que a graça e a paz da parte de Deus, vocês tenham consciência disso no seu dia a dia. Vocês se sintam encorajados a investir o seu tempo, investir nos seus estudos, no seu trabalho, na busca de conhecer qual é a missão que Deus chamou vocês para executar. Nesse sentido, nessa primeira parte apenas dessa carta tão preciosa para nós, né,
poderíamos fazer uma pergunta a nós mesmos, né? Para o que Deus nos chama? O que Deus tem colocado em nosso coração? Há alguma promessa da Escritura que nos anima a um determinado serviço, a uma determinada tarefa? O chamado, a tarefa, a missão que nós estamos entendendo ser a que Deus colocou em nossa vida, em nosso coração, ela tem um reconhecimento da igreja? Isso foi importante na vida de Paulo. Quando Paulo inicia a sua vida cristã, ele está muito entusiasmado. E ele começa a falar e a pregar, mas ele está tão entusiasmado que ele discute com as pessoas. Paulo tem um temperamento e ele se coloca inteiro naquilo, e ele debate com as pessoas, ele sabe argumentar, ele agora entende com clareza as Escrituras, e as pessoas ficam sem respostas, mas elas ficam com ódio dele e tentam matar. E não é um anjo que vai pegar Paulo e tirar de uma cidade para que ele não morra, né? Ela coloca Paulo no cesto, amarra uma corda no cesto, coloca Paulo no cesto, e aquele grande apóstolo, né, descido na muralha com um cesto. Tem que fugir às escondidas. Depois ele vai ficar um tempo para pensar, né, amadurecer melhor, até que então Barnabé chama ele para Antioquia. Então tem um trabalho aí, a igreja tem uma parte também em reconhecer, e Paulo ser também orientado e moldado pela igreja. Nós também precisamos disso, né? Precisamos de uma igreja que nos acolha, de uma igreja que ame o Senhor, de uma igreja que busque orientação na palavra de Deus, e por meio dessa igreja também nós somos trabalhados, nós vamos sendo, vamos dizer assim, lixados, refinados, polidos, amadurecidos para servirmos melhor ao Senhor. Nesse sentido que ler esta carta aos Efésios é preciso lê-la com muito carinho, mas olhando para quem escreve, olhando para os reflexos dessa doutrina, desse mistério revelado na conduta e nas atitudes de Paulo. Assim é a vida cristã. Ela é um mistério grandioso, ela envolve aquilo que está acima do tempo, aquilo que está acima das nossas percepções, mas ela também se manifesta na simplicidade do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, no processo de amadurecimento, na nossa caminhada. Nós aprendemos com Paulo que de nada vale a precipitação, de nada vale querer fazer as coisas sozinho ou longe do povo de Deus. É preciso paciência, é preciso humildade para lidar e acompanhar e conviver com as fraquezas e as limitações da igreja. Éfeso não era uma igreja com pessoas perfeitas. Até porque, quando vamos ao Apocalipse, lemos uma pequena carta que o Senhor Jesus escreve para ela, e ele diz: vocês perderam o primeiro amor. Então essa igreja, certamente grande, numa cidade importante do Império, lá no Apocalipse ela é advertida que ela já tinha perdido o primeiro amor, que ela precisava. Ela era uma igreja ativa, era uma igreja que fazia muitas coisas, era uma igreja empenhada, mas faltava esse amor. Ela poderia olhar para trás e se lembrar do pioneiro pastor que esteve ali e o amor que esse homem tinha. Grande teólogo, grande missionário, grande estrategista, mas acima de tudo, um apaixonado por Jesus Cristo. Um homem que todas as suas habilidades estavam condicionadas a um profundo amor pelo Senhor Jesus Cristo. Não era perfeito, mas era um discípulo que amava o Senhor. E pôde, ao final da sua vida, dizer: combati um bom combate. Então, lemos essa carta preciosa de Efésios, com doutrinas tão profundas, nos sintamos convidados a compreendê-la a partir do olhar desse homem, que se apresenta simplesmente como missionário de Cristo Jesus. Outras ocasiões, preso de Cristo Jesus, um apenado, um prisioneiro do Senhor Jesus Cristo. Mas um homem que pôde viver plenamente a sua vocação. E todos nós, ao lermos o livro de Atos, percebemos que ele não teve nenhum tipo de facilidade no exercício da sua missão.
que nós também tenhamos consciência disso e que não teremos facilidades, mas poderemos contar sempre com a presença do Senhor ao nosso lado. Termino então com essa pergunta para nós refletirmos, né? Qual é o chamado de Deus para a nossa vida? A igreja tem reconhecido esse chamado? Temos nós conhecido uma promessa nas Escrituras que nos anima nessa tarefa? Temos nós compreendido também que a igreja é a reunião de todos os filhos de Deus, as filhas de Deus, de diversas épocas e lugares, graciosamente alcançados por Jesus Cristo? Então, que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, esteja sempre no nosso coração. Ou que nós tenhamos consciência de que ela está plenamente em nosso coração em todos os dias de nossa vida. Amém.